Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um programa especial do 4V sobre a situação aqui do Chile. Após alguns dias aqui acompanhando, as diversas manifestações, já começamos a ter umas primeiras conclusões que eu vou compartilhar com vocês, tá? E a gente vai centrar esse vídeo em 6 pontos, tá? Para a gente organizar um pouco. O primeiro é entender o que está acontecendo no Chile, né? Porque está se falando muita coisa, a mídia obviamente inventa muita história, inclusive para justificar a repressão. Estão circulando muitos vídeos de montagens também, né, dos carabineiros, tá? Incendiando, inclusive organizando saques, está chegando muitas denúncias sobre esse tipo de situação está sendo produzida pelas próprias forças de segurança, né? O presidente Piñera chegou a comentar aí que estaria em guerra, né? Em guerra contra o próprio povo, né? Contra um inimigo perigosíssimo, né? Que se chama povo, né? É lógico, né? Ele não sente que faz parte do Chile, parece, né? Declarar guerra contra o próprio povo, maluquice. Então a primeira questão é um pouco essa, né? Entender o que está acontecendo no Chile. Depois a gente vai comentar um pouco, já entrando numa análise, como que esses protestos e essa situação tão no limite é também fruto da privatização de serviços públicos essenciais como o metrô, né? E a gente vai trabalhar um pouco isso daí. Depois a gente vai ter um outro ponto, que é como que a violência econômica do governo chegou ao cúmulo do insuportável, né? Ao ponto de gerar essa revolta tão grande, né? Então, como a violência econômica acaba gerando outras formas de violência, né? Depois a gente tem um outro ponto que, além desse que eu já comentei, né, que muitas dessas depredações tem circulado vídeos que elas teriam sido ocasionados, vídeos denúncias, né, que mostram militares e carabineiros fazendo montagens para televisão com essas depredações para justificar a repressão. Tem um outro fato que é o seguinte: o porquê, né, se tomou uma decisão tão rápida de decretar estado de exceção aqui em Santiago do Chile e por que, né, toque de recolher assim tão às pressas. De duas uma, seria um laboratório de políticas autoritárias ou um novo tipo de autogolpe, né? A gente vai destrinchar um pouco mais essa ideia e quais fatos, né, que a gente se apoia. E depois, o último ponto que a gente tem é que essa luta, né, que antes era por uma melhoria de vida, agora virou luta por liberdades civis, luta por democracia, onde a principal bandeira é renuncia Piñera, né? A população está querendo que o presidente renuncie. Então, vamos lá. Aqui estão circulando alguns slides, vocês podem ver de algumas matérias, tá? Da agência Presença, do qual eu sou editor do idioma português. A gente vai estar mostrando aqui algumas coisas, por exemplo, como aqui, ó, essas imagens do Sebastião Piñera, né? Vamos pegar aqui, ó, declarando. A gente está pegando algumas imagens aleatórias aqui na internet. Esse aqui é El Mundo, tá? Conhecido, obviamente, a gente vai mostrar um pouco aqui, ó, como os veículos tradicionais usam e abusam das imagens, né, de distúrbios, de prédios, né, sendo queimados, de uma série de outros excessos, né, que podem ter sido feitos, obviamente, por manifestantes, mas que a gente vai mostrar também aqui nesse vídeo muitas imagens que mostram que boa parte desses He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. Ah lá. Esse é o presidente Piñera decretando estado de emergência, os militares, né, ocupando as ruas. A gente tem aí uma situação bastante absurda, onde os poços, fecharam as fronteiras, tem uma recolhida agora pela noite, horário, um sábado foi às 10 da noite, um domingo foram às 7 horas, alguns ônibus queimados.
hoje, segunda-feira, está decretado toque de recolher a partir das 8. Inclusive eu tenho que gravar esse vídeo meio rápido. Se eu estiver na rua, vão me descer o sarrafo. A gente andou gravando alguns vídeos no 4V, tá? Vocês podem depois estar acompanhando alguns relatos de... deixa eu pegar aqui, ó. Alguns relatos de... Vamos pegar aqui, ó, de como... Vamos acessar aqui a página do 4V. Alguns relatos de como estão as ruas aí durante o toque de recolher, né? E como está acontecendo já a falta de abastecimento, tá? Então, aqui, por exemplo, depois vocês podem ver com calma. Aqui agora já estamos em pleno horário de toque de recolher. Nós muito obedientes. Então é isso, vocês podem estar acompanhando aí, a gente está fazendo uma espécie de diário, tá? Hoje à noite, daqui a pouco, está entrando uma matéria na TVT e tem algumas matérias saindo com bastante frequência na agência Presença, tá? A maioria está ainda em espanhol, aos poucos a gente vai traduzindo. Então, para vocês poderem acompanhar o que está acontecendo aqui, mais ou menos no dia a dia, tá? Voltando então aos nossos pontos, né? Essa aqui é uma página que eu recomendo, tá? Associação de Reporteiros Independentes, tem feito uma cobertura bastante boa. Tem uma outra página que a gente recomenda, quem quiser acompanhar as questões aqui no Chile, além da própria Presença, é o Eu Desconcierto, tá? Parceiros nossos, tem feito uma cobertura bastante boa também aqui dos acontecimentos, tá? Vamos pegar aqui algumas das últimas publicações de hoje, ó, segunda-feira. A gente vai ver, ó, tá vendo, ó, que estão sendo denunciados uma cobertura enviesada, tá, em alguns veículos como Mega, sobre diversos fatos, né, de repressão, abuso, violações de direitos humanos, como por exemplo esse aqui, ó, para as detenções arbitrárias que estão acontecendo aí, né, aleatórias inclusive por parte das forças de segurança, né. Essa aqui foi uma pergunta mais incômoda do dia que fizeram para o governo: como que você explicaria para uma criança essa declaração do presidente, né? Como assim? Estamos com guerra contra quem, né? E a ministra ficou ali nervosa, não soube responder, porque realmente é uma pergunta muito complicada, declarar guerra. O próprio general que está a cargo, o Iturriaga, contradisse o presidente, falou que ele não estava em guerra com ninguém, né? Então o presidente aí que durante o meio de todos esses protestos ele decide simplesmente se meter em pizzarias, né, em vez de ajudar o próprio povo, né, declara guerra ao povo, depois vai para a pizzaria. É uma beleza, né? Agora, vamos entrar num primeiro ponto aqui, que a gente estava querendo comentar isso de que... Vou pegar um vídeo aqui do Le Monde. Talvez o projeto mais claro de Pinochet. Eu vou deixar aqui rolando. Vamos lá, né? A gente tem uma questão aqui. Deixa eu deixar rolando aqui o vídeo. Olha lá, o que o passado de Paulo Guedes pode dizer sobre o futuro da nossa economia. Esse é um vídeo do Le Monde Diplomatique, outro veículo aí bastante sério, né, que a gente costuma recomendar também. Mas é assim, esse modelo econômico que Paulo Guedes quer levar para o Brasil, né, o nosso ministro da Economia, que é de cortes e repressão sem limites, né, inclusive o Paulo Guedes foi um dos principais responsáveis de implantar esse modelo aqui no Chile, né, muita gente não sabe e tal. Depois, por isso eu recomendo, quem quiser saber mais, assistir esse vídeo, procurar se informar, vai descobrir. A gente no Brasil deveria fazer algumas perguntas, né? Que perguntas são essas? Essas perguntas são por que está tendo tantos cortes, se não está faltando dinheiro no Brasil? Da onde está vindo essa suposta falta de dinheiro? Por que eles não apresentam bem essas contas, né? Bom, algumas respostas a gente pode tirar da situação chilena, tá? A gente vai comentar um pouco aqui o contexto para quem não está no Chile entender o que está acontecendo hoje no Chile, tá? Eu estou morando no Chile aqui
faz um pouco menos de um ano, tenho família aqui no Chile, costumo vir uma vez por ano, tá? Às vezes 2 vezes por ano. Eu participo, né, do movimento humanista, comecei a participar do movimento humanista aqui no Chile, que ele é muito forte aqui no Chile, tá? E eu tenho familiares aqui no Chile. Então vamos lá. A gente primeiro precisa entender que essa rebelião, tá, popular que está em curso no Chile, eu estou usando um texto de apoio que circulou bastante hoje, então pode ser que eu leia um pouco aqui, tá? Mas assim, essa rebelião popular, que num país, né, que é considerado aí o exemplo, né, de toda a América Latina, exemplo de modernidade, de estabilidade econômica, sei lá o quê, né, essa perfumaria que eles fazem para gringo ver, porque na prática não é assim. Mas vamos contar um pouco como estão as coisas um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes dessa rebelião. Tudo isso que o Paulo Guedes tem comentado, vamos mostrar, né? Aqui o Chile, peraí, vamos ver. Chile, um pouquinho antes de... Vamos deixar rodando aqui umas imagens da BBC. Vamos contar como é que estava um pouquinho antes. A BBC ninguém pode falar nada, que é uma TV pública lá da Inglaterra, tá? Ninguém pode falar assim que a gente está manipulando, são imagens da BBC, né? Aqui, ó, tá vendo? Também abundam só imagens pesadas e tal, né? Aqui mostrando um pouco o desabastecimento que a gente tem mostrado também. Vamos pegar aqui, antes de continuar, falar um pouco do contexto aqui do Chile. Vamos mostrar aqui, ó, algumas mobilizações que estão acontecendo hoje. Vamos deixar rodando aqui, ó, imagem da Telesur. Aqui, ó, as ruas hoje estavam lotadas, tá? Uma desobediência civil em massa. Muita gente na rua hoje, tá? Tá? Vamos pegar um pouco aqui, enquanto vai rodando algumas imagens aqui. Vamos pegar um outro veículo aqui. Vamos colocar aqui, né? Chile, AFP. Vamos ver aqui, ó. Vamos deixar rodando esse vídeo aqui, ó. Spam TV, um outro canal aí bem conhecido. Enquanto a gente vai comentar um pouco sobre a situação do Chile, ilustrada aqui pela questão das aposentadorias, que muita gente fica aí defendendo essa reforma da Previdência do Paulo Guedes para o Brasil, mas assim, aqui no Chile a primeira coisa que me espantou foi ver um monte de senhores com mais de 50, 60 anos em cima de caminhão de lixo sendo os catadores, que é um negócio assim que... Como é que uma pessoa com mais de 50, 60 anos consegue, né, ficar correndo tanto o dia todo catando lixo? Porque não tem profissão, assim, não tem a aposentadoria, né? Vamos lá. Aqui aconteceu o quê, né? A gente já comentou isso no vídeo anterior, que na semana passada o governo anunciou um aumento. Perdão que aqui está cheio de buzinaço e panelaço o tempo todo, tá? Se entrar barulho aqui não tem jeito. Então assim, ele decretou um aumento na passagem de ônibus e de metrô. Tá? Um aumento de 30 pesos, não é um aumento tão alto, porém
Isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Que é só não é só esse aumento, né, que justifica toda a onda de protesto. Já existia uma série de políticas, de arroxo, de cortes, né? O Chile é conhecido como laboratório do neoliberalismo. Isso não é de agora, isso é desde a época do Pinochet, né, da ditadura aqui chilena. E todo o plano econômico da chamada Escola de Chicago foi implementado aqui desde o final dos anos 70. Tá? A maioria dos serviços públicos do Chile é privatizada. As universidades públicas não são gratuitas, são pagas. Aqui, uma mensalidade numa universidade pública pode custar mais do que numa universidade privada. Tá? Os salários são muito baixos, tá? Mais da metade da população vive com menos que um salário mínimo. As famílias não têm dinheiro para pagar a faculdade, né? Isso gera um endividamento imenso dos estudantes e da família desses estudantes, ou seja, um estudante que termina a faculdade aqui pode passar 10 ou 15 anos pagando o empréstimo que ele fez, que é um modelo bem norte-americano. Nos Estados Unidos é assim também. A saúde pública também é paga, não existe sistema único de saúde, não existe hospital público gratuito, tá? Os hospitais públicos são caóticos, todos os anos morrem milhares de pessoas na fila. Quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde privado acaba comprometendo uma boa parte da sua renda nisso, porque são muito caros, né? E fora isso, esses planos de saúde não cobrem todos os gastos, né? As internações, cirurgias. Se uma pessoa ficar doente e ela se recupera, ela sai com uma dívida grande, que ela vai ter que ficar, às vezes, pagando por anos, depois de se recuperar de uma doença. Então, assim, os direitos trabalhistas foram destruídos na época da ditadura, a Constituição do Chile hoje ainda é a da época do Pinochet, não se conseguiu mudar essa Constituição. No Brasil a gente tem uma Constituição um pouco melhor, de 88, mas aqui ainda é a da ditadura. A jornada de trabalho é de 45 horas, esse ano uma das principais campanhas era de reduzir de 45 para, se eu não me engano, 40 horas, isso foi a maior briga, o pessoal achando um absurdo, os poderosos aqui, a elite achando um absurdo, a imprensa achando um absurdo. As férias aqui no Chile são de apenas 15 dias e o horário de almoço é só de meia hora, né? Então, a maioria dos sindicatos não tem poder de negociação, que é o que eles estão querendo fazer no Brasil, e dentro de uma mesma empresa é permitida a existência de muitos sindicatos no mesmo setor, né? Por exemplo, numa mina de escavação aqui pode ter 20 ou 30 sindicatos. Isso é uma forma que eles têm de diluir, né? Então, o resultado disso é que os patrões fazem o que querem, ninguém, né, tem como poder de barganha, de negociação, e a reação dos trabalhadores é muito pequena. Quando existem sindicatos fortes, eles estão na mão de certos burocratas que defendem mais os patrões do que os trabalhadores. Tem algumas exceções, como o Sindicato dos Professores, né, que está com os humanistas, tem o presidente Mário Aguilar, que é um pessoal que ganhou agora faz uns 2, 3 anos, que é um pouco diferente, mas é uma exceção. A maioria dos sindicatos aqui também está muito na mão dos patrões, né? A possibilidade de reação aqui dos trabalhadores é muito pequena, né? É muito pequena. A gente tem aqui um problema que uma das heranças mais terríveis da ditadura é justamente o sistema de aposentadorias, né? O sistema ele é privado, as aposentadorias dos trabalhadores é administrada pelas AFPs, que são administradoras dos fundos de pensão, são empresas privadas que utilizam enorme quantidade de recursos, que são descontados todos os meses do salário dos trabalhadores, né? E elas usam isso para especular, lucrar, apostar na bolsa, que é um negócio, inclusive, muito arriscado para os aposentados, e os aposentados não têm nenhuma ingerência nessas decisões, em todos esses riscos que eles estão sofrendo. O dinheiro das aposentadorias é utilizado para financiar o negócio dos próprios empresários, comprar ações, etc. E os próprios donos dessas FPs, esses fundos de pensão privadas, são muitas vezes donos também de outras empresas, bancos, seguradoras, grandes redes de supermercado, etc., etc., que utilizam esse dinheiro para financiar com baixíssimas taxas de juros esses outros negócios que eles têm, né? Então, é uma mina de ouro para essa casta que está no poder aqui, e é um modelo de capitalização extremamente agressivo, extremamente selvagem, extremamente individualista, que o nosso queridíssimo Bolsonaro e nosso queridíssimo Guedes querem implantar
com a reforma da Previdência no Brasil. Esse alerta tem que ficar muito claro, muito forte, porque a quantidade de suicídios que tem aqui no Chile de idosos é muito grande, o desespero é muito grande, as pessoas ficam muito asfixiadas com esse sistema. Tá? No Brasil, né, que existe o INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social, eles agora querem fazer a mesma coisa, que empresas privadas administrem o dinheiro acumulado pelos trabalhadores. Essa lógica é muito nefasta. É uma soma de dinheiro muito grande, né, que é administrada por pessoas enfim, que não têm o menor compromisso com os idosos, né, que dependem desse dinheiro. E se existe ganhos com essa especulação, isso fica para os acionistas dos fundos de pensão, e se tem perdas, esse dinheiro é retirado da aposentadoria dos idosos. Né? É uma coisa assim terrível. E o que é pior, a maioria dos trabalhadores se aposenta com menos de 30% do que recebia antes. Né? Isso explica, em grande parte, esse aumento do número de suicídios, como a gente comentou. Nos últimos anos, muitos centenas de milhares de chilenos estão indo às ruas, tá, de forma pacífica, para pedir, né, que se derrube essas AFPs e que volte um sistema de aposentadoria que seja solidário, né, um sistema público, que realmente se preocupe com o povo, né, com as pessoas, com os seres humanos, e não só com meia dúzia de poderosos ali que estão especulando. Então, assim, a resposta dos governos, tanto os supostamente de esquerda como os de direita, né, foi fazer promessas, mas não mudaram nada. Então, o que é pior agora? O governo Piñera, que é o presidente atual aí, que decretou essa ditadura aqui no Chile, mandou para o Congresso uma reforma que quer entregar ainda mais dinheiro, né, das aposentadorias para esses fundos de pensão privada. Ou seja, nas principais empresas do Brasil, a exploração é gritante. O Chile é o maior produtor de cobre do mundo, por exemplo, e os mineiros, com longo histórico de lutas, sofrem diariamente não só os problemas de saúde, né, que é uma profissão muito insalubre, né, tá ali debaixo, ali na caverna o tempo todo, ali minerando, mas também sofrem depois com essa situação, por exemplo, de não terem direitos trabalhistas, de não poderem negociar situações de trabalho. Eles têm uns regimes totalmente malucos, que trabalham 10 dias direto, depois tem 10 dias de descanso e tal. Depois, aqui no Chile, você tem uma outra situação dramática, que é dos povos originários, indígenas, os mapuches, né? E tem aqui resistido a uma opressão muito grande por parte do governo e dos empresários que querem tomar suas terras. Algo que a gente está vendo também aí na região do Pará, do Amazonas, ali do Centro-Oeste. Então, assim, aqui existe uma verdadeira guerra contra os povos originários. Então, voltando, né, para o aumento da passagem. Né? Lembrando que eu estou seguindo um texto que me mandaram aqui, eu não sei o autor, mas é um texto muito bom. Tá? Aqui faz um compilado de toda a situação aqui do Chile. Tá? Fica os créditos aí, se alguém souber quem é o autor, posta aqui. Depois, no final do vídeo, a gente põe os créditos na descrição. Tá? O texto que eu estou colocando aqui não é só, obviamente, esse é uma base aqui só para dar um contexto do Chile, mas a gente vai comentar algumas outras coisas que não estão nesse texto que eu estou utilizando como base para passar para vocês o que está acontecendo aqui no Chile. Tá? Então, voltando à questão do transporte. Tá? Na semana passada, o governo aumentou a passagem, aumentou o preço do metrô, do ônibus, e para aqueles pessoas que ganham muito pouco, podem chegar a comprometer ali 10%, 15%, 20% da renda do salário mínimo, por exemplo, aqui 1/6 do salário mínimo com esse aumento, ou seja, já era muito caro e ficou um pouquinho mais caro. Aí algumas pessoas falam, mas aumentou tão pouco. Pois bem, né? Mostra que a situação aqui está tão ruim que se aumenta um pouquinho, já é a gota, né? A gota d'água, aquela que transborda, né? Quando o copo está cheio, você dá aquela gota, blum, né? Foi o detonante, porque a situação já estava muito ruim, né? Então, como a gente comentou agora, todas essas manifestações que aconteceram de pular catraca, de desobediência civil, de não pagar, as evasões massivas, como ficaram conhecidas aqui no Chile, no Brasil a gente chama de pular catraca,
e que começou a se massificar, a população começou a apanhar em peso, o governo respondeu dizendo, num primeiro momento, que não ia diminuir o preço da passagem, colocou a polícia e até alguns militares ao longo de toda a semana nas estações de metrô, e daí para frente a coisa só foi descambando. Muitos vídeos circulam na internet vão mostrando, ó, vamos mostrar aqui, ó, por exemplo, ó, gás lacrimogêneo, metrô do Chile. Porque é importante vocês enxergarem um pouco. Vamos ver, está tendo tanta repressão. Gás lacrimogêneo, escrevi errado. Gênio. El metro de Chile. Ó, aqui, ó, a gente vai deixar circulando algumas imagens para vocês terem uma base. Aqui é um veículo tradicional aqui, tá? De como estacaram gás lacrimogênio. Não foi só nas estações de metrô, foi dentro dos vagões, tá? Tacaram gás lacrimogênio, ó. Vou dar uma avançada aqui só para vocês verem. Dentro do próprio trens do metrô, sabe? As janelas aqui do metrô são vedadas, as pessoas não conseguem respirar, tinha crianças, tinha idosos. Então, assim, como é que eles tacam gás lacrimogênio em ambientes de grande circulação, né? Isso não é um despreparo, isso daí é um projeto, né? Um projeto gás en el metro de Chile. Vamos procurar aqui, tem um monte de imagens aí de pessoas passando mal, tá? Dentro dos vagões do metrô, né? Por conta de, como fala? Por conta dessa repressão totalmente absurda, né? Metrô de Santiago, mais moderna a repressão aqui, né? Então, assim, voltando ao nosso ponto, né? Eles começaram a atacar. Vamos ver o que a Al Jazeera está mostrando das manifestações. Aí, ó, tá vendo? As manifestações dos estudantes, tá? Foram cada vez mais massivas e tal, como a gente já comentou. E o governo falou que não ia diminuir o preço não, passar bem, o governo nem podia diminuir o preço, porque como foram privatizados, né? Aí aqui a gente já vai entrar numa outra questão que a gente estava falando antes. Os serviços públicos essenciais do Chile, a eletricidade, a água, o gás, os próprios transportes foram privatizados. São serviços públicos essenciais que se você para, né, de ter o funcionamento, o abastecimento ali, o país para. Você não pode privatizar bens públicos essenciais, que depende do funcionamento de um país inteiro, né, depende desse serviço. Foi o que fizeram aqui no Chile, e é o que o Bolsonaro e o Guedes querem implantar no Brasil, privatizar até o ar que a gente respira, né? Então é óbvio que quando você faz isso, né, as empresas que são donas agora dos serviços públicos exigem legalmente que o governo, né, vá aumentando os preços, assim, para eles manterem seus lucros lá em cima e tal. Foi o que aconteceu aqui no Chile, né? O governo agora, por exemplo, ele quer baixar o preço, mas ele não pode. Então, ontem, domingo, o Congresso chileno estava numa sessão extraordinária para justamente poder aprovar uma lei às pressas que permitisse baixar os preços, porque o governo não podia, o governo está refém das empresas para as quais ela vendeu os seus bens e serviços públicos. Então, o principal problema aqui de fundo, a raiz de todos esses protestos, é essa privatização, né? Esse entreguismo aí de dar tudo de mão beijada, preço de banana, né? E ficar aguentando essas condições cada vez mais extenuantes, né? Que estão aí
impondo, né, para a população como um todo. Aí a população sai, ó, tá vendo? Ó, que isso aqui é para citar hoje. Sai em peso na rua, aí a culpa é da população, a culpa é dos estudantes, né? Vamos ver aqui, ó, chamada do Opera Mundi, ó. Pinheira fala em guerra contra manifestantes, né? Então, assim, como é que você declara guerra para o seu próprio povo, né? Isso não existe, né, pessoal? Isso não existe. Vamos procurar mais alguns vídeos aqui para comentar um pouco mais sobre agora a questão da repressão, tá? É importante a gente lembrar que como é que foi se dando a escalada também da coisa como um todo, tá? Vamos pegar aqui, ó, estado de exceção Chile. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Vamos ver, ó. Tem vários. Vamos ver esse aqui, ó, panelaço. Vou deixar circulando aí algumas imagens, que é um panelaço na orelha dos militares. Vamos procurar mais algumas imagens aqui. Vamos mudar aqui, vamos pro Facebook. Aqui a gente tem algumas imagens. Manifestações estão acontecendo hoje, tá? Vamos lá, vamos falar aqui, vou me basear nesse mesmo texto aqui que mandaram, porque é bem o que aconteceu, tá? E eu vou fazendo alguns comentários. Então, assim, a coisa foi piorando. O pessoal estava jogando bomba, reprimindo até dentro dos vagões do metrô, com criança vomitando, mãe chorando, policial empurrando todo mundo que passava pelas escadas e tal. Obviamente que o efeito dessa repressão foi mais manifestação, né? O povo ficou mais cabreado ainda, né? Então, na sexta-feira, agora, dia 18 de outubro, o governo militarizou completamente as estações, né? Porque os estudantes secundaristas chamaram, né, manifestações ainda mais massivas, o povo acedeu, todo mundo apoiou, e no horário de rush, o horário de pico ali, né, 6 da tarde e tal, até as 7 da noite, o governo teve a brilhante ideia de fechar todas as estações para evitar as manifestações. Vai fechar numa sexta-feira, que é o horário de pior trânsito, né, o metrô lotado. Óbvio que isso daí, né, fez com que milhares de pessoas não pudessem voltar para suas casas, tivessem que ir andando. Isso gerou manifestação em vários pontos da cidade, muita gente ficou chateado com isso daí, né? E obviamente, aqui manifestações, eu vou mostrando aqui um coletivo aqui que fez bastante imagens e tal. Vamos deixar rodando aqui algumas imagens e tal. Vamos lá. Então, assim, deixa rodando aí umas fotos. Isso aqui são imagens de hoje, tá? Segunda-feira, 21 de outubro, hoje foi chamada greve geral aqui. Então vocês podem observar que as manifestações estão cada vez maiores, né? Então, voltando ao ponto. Isso gerou manifestações espontâneas em várias partes da cidade na própria sexta-feira. Na sexta-feira à noite, os conflitos aumentaram. Também se aumentou a circulação de vídeos mostrando que boa parte dos próprios policiais estavam colocando aí fogo, estavam forjando e fazendo montagens para televisão. A gente vai mostrar alguns desses vídeos e imagens daqui a pouquinho, tá? Fiquem aí, acompanhem que a gente já vai mostrar. E em todos os bairros de Santiago começaram a acontecer protestos, né? Depois que a coisa já, né, generalizou e todos os bairros da capital do Chile já estavam protestando, todas as famílias se somaram com os estudantes e foram para as ruas bater panela e tal, que todo mundo teve batendo panela. Eu vou mostrar umas imagens desse momento, por exemplo. Ó, vamos aqui para o 4V. A gente tem algumas imagens que a gente mesmo captou vamos 4V espanhol, perdão. Ó, 4V espanhol. Sigam aí também algumas coisas que acontecem não só no Chile, mas em vários países na América Latina. A gente teve aqui, ó, vamos pegar as publicações nossas.
Sem paz não há justiça. Cadê? Porque não carrega. Tá aqui, ó. Vamos mostrar. Oxe. A internet está meio devagar hoje. Aqui. Vamos pegar então vídeos, que eu acho que é mais fácil. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. A imagem. Estamos chegando à estação do metro. Vou adiantar um pouco aqui. Tem uma estação de metrô aqui em Santiago do Chile, vou deixar rodando aí. Então isso foi na sexta-feira, muita gente foi pra rua, todo mundo com panela, todo mundo na paz. Só que aí o que aconteceu? Nessa noite, 16 estações do metrô e um grande prédio da empresa Enel, né, que privatizou a energia elétrica aqui no Chile, que agora privatizou em São Paulo também, né, a Enel. Esses prédios e essas 16 estações de metrô foram queimadas. Houveram alguns saques no supermercado e algumas barricadas ali ao longo da cidade. E a polícia já não conseguia mais controlar as manifestações. Porém, boa parte disso aconteceu porque houve um aquartelamento, né? Foi convocada, um pouco antes de decretar estado de emergência, os policiais a ficarem, as delegacias, as comissarias aqui foram fechadas. Isso ninguém explicou ainda por quê, né? Então, antes de falar, descambou as manifestações, tem muito vandalismo, o fato é que eles tiraram o policiamento das ruas, né? Isso é uma coisa que não é menor de se ressaltar. Então, nessa noite de sexta-feira, que teve essa grande rebelião popular, o governo anuncia o estado de emergência, que é um estado de exceção, né? Sitia toda a cidade e restringe os direitos de reunião pública, de manifestação, e passa o controle da cidade às mãos do general, o general Iturriaga. Tá? As Forças Armadas, elas foram autorizadas a ocupar toda a cidade, né, com tanque de guerra, com helicóptero, a parafernália toda. E nessa noite, alguns dizem 180, outros dizem que 300 pessoas foram presas ou detidas. A gente não tem um número oficial, mas é por aí, né? Centenas de pessoas foram detidas. E essa intervenção das Forças Armadas foi como gasolina, né, na fogueira. Se quer apagar a fogueira com gasolina, não vai dar certo, né? Já tinha toda essa tensão acumulada, esses abusos econômicos, essa violência econômica acumulada, e isso acaba despertando em toda a população uma raiva contra as Forças Armadas, né? Não só porque aqui a ditadura no Chile foi mais recente, né? Minha companheira mesmo que é chilena, a infância dela ela cresceu até os 10, 12 anos em plena ditadura, então ela viveu isso, não é que os avós, os pais viveram e contaram para ela, ela viveu isso, ela sabe o que é isso, então isso é muito latente aqui, os milhares de torturados, assassinados, desaparecidos que a gente tem na família, que a gente, enfim, tem amigos, é uma coisa muito recente, né? E a maioria dos militares que foram envolvidos nesse caso até hoje não foi punida. Então, essa noite de sexta-feira despertou, trouxe de volta, né, isso com muita força. Assim. No dia seguinte, né, no sábado, toda essa intimidação que as Forças Armadas acharam que ia acontecer surtiu o efeito oposto. Né? A cidade amanheceu no sábado com muitos panelaços, tá? Muitos panelaços, vou até trocar um pouco. Então isso é só na sexta-noite, mas assim, no sábado de manhã, né, esse vídeo está circulando aqui, foi da sexta-feira à noite. No sábado de manhã, foi maior ainda as mobilizações, a coisa toda, né? Então, assim, o governo deu um tiro no pé muito grande. Aí começou a ter um pouco de conflito no sábado, né? As Forças Armadas também, com todo o aparato de repressão dela, ela não conseguiu controlar, inclusive ao contrário, né? Aumentou para o país inteiro, antes que estava decretado estado de emergência só em duas regiões, agora está nas 5 regiões, está praticamente todo o país. Em Valparaíso, em Concepção, por exemplo, tiveram muitos confrontos, são duas das maiores cidades do Chile. Em Santiago mesmo, muitos supermercados de grandes cadeias foram saqueados ou queimados, né?
Em um desses incêndios, parece que algumas pessoas teriam morrido queimadas, ainda não temos as confirmações muito claras. Hoje, nas manifestações de hoje, de ontem à noite, dizem que mais 11 pessoas teriam sido assassinadas aí por tiros dos militares. É uma informação que está chegando, que a gente ainda não tem uma comprovação, mas parece que já tem os primeiros mortos, né, dessa que é uma nova ditadura aqui no Chile. Então, assim, sobre esses saques, também é importante comentar que tem umas coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, tem imagens, já vou mostrar daqui a pouco, de policiais saqueando supermercados, de pessoas saindo, né, encapuzadas direto de viaturas e promovendo esse tipo de vandalismo e de situação, né? Então, tem muita desinformação rolando, né, programada aí pelos grandes veículos em conjunto com a elite, tá? E com as Forças Armadas. Então, a gente ainda tem muitas dúvidas do que é verdade e do que não é, mas já começa a ficar claro algumas coisas, né? Uma das coisas que fica claro é que essa violência que a gente está comentando, que é outro ponto que a gente está desenvolvendo aqui no vídeo, essa violência ela partiu de cima. O povo só está se defendendo, né? O povo está tentando conter um pouco a sanha dos poderosos que agora, sem nenhum limite, estão transformando o próprio povo em inimigo, né? O povo não está violento, os estudantes não estão reagindo com violência, os estudantes estão indo com panelas para a rua, os idosos, o pessoal vai com faixas, vai com lenços. A gente tem feito, aí, como eu comentei, uma série de vídeos e mostrando, dando voltas pela cidade, que o povo está em paz. Quem está aprontando é a elite, né, e suas forças de segurança aí, contratadas para fazer confusão, né? Então, assim, tá um caos, né? Já se gerou uma onda bem complicada. A gente hoje vai vendo que esse é um processo também bastante sem direção, bastante espontâneo, não é que tem partido nem nenhum movimento por trás. Por mais que os estudantes despertaram isso, hoje isso não está sendo controlado por ninguém, isso está sendo simplesmente uma espécie de catarse popular, né, um desborde. O governo está totalmente perdido, aparentemente, não sabe por onde ir, né, calculou muito mal algumas coisas. Já retrocedeu o governo, declarou que vai revogar o aumento da passagem, vai voltar para o preço de antes. Porém, o general que está encarregado, aí, o Iturriaga, continua anunciando toda noite toques de recolher, né? Ou seja, nada pode deixar uma população mais brava do que tirar uma liberdade civil mínima, né? Um direito ali de você poder simplesmente, como fala, transitar livremente pelo seu país, pela sua cidade, né? Isso daí é um absurdo, digamos, né? Como é que você faz para... Aí, tá vendo? Os estudantes estão de boa, entendeu? Não está tendo depredação, não está tendo... O que está acontecendo são essas montagens aí que a gente já vai começar a mostrar agora para o final do vídeo, tá? Porque elas são mais bombásticas. Vamos mostrar um pouco isso daí. Que mais que a gente pode comentar aqui sobre essa situação de criminalização, né? Olha lá. Estoy caminando, compa. Estoy Tá vendo? caminando. Pessoas andando na rua. Oye, Policiais está chegam. grabado. Olha lá. Disparam, dão pontapés aleatoriamente. Está grabado. Está grabado. Eles não têm nem vergonha. Assim. Mañana, está grabado, mañana. Te caché el apellido, pajarón. Pajarón culiao. Bom, todo mundo tá com os ânimos na flor da pele. Ó, esse vídeo mostrando aí um pouco as confusões aí. Tá vendo, ó? O que está acontecendo. Então, assim, esse vandalismo que o governo está propagandeando, né?
que se diz que está queimando os metrôs, agora estão falando que estão depredando até escolas e universidades e hospitais, etc, etc. É importante comentar que já dentro dos movimentos agora mais organizados que estão tentando também ajudar a população, né? A Frente Ampla, movimentos sindicalistas, movimentos populares, as ONGs, as pessoas comuns, as associações de moradores de bairro, enfim, a sociedade civil como um todo, que está um pouquinho mais organizada, né, está já se debatendo sobre as táticas que devem ser utilizadas para combater essa nova ditadura no Chile. E a conclusão que se chegou, tem até um vídeo do deputado Tomás Hirsch, que é do movimento humanista e tal, teve mais de 1 milhão de visualizações, a conclusão que se chegou é que é a não violência ativa que vai conseguir conter essa militarização toda, tá? Então isso é importante ressaltar, porque ninguém está apoiando a violência, nem protestos violentos, nem saque, nem depredação. Muito pelo contrário. A gente vai mostrar que boa parte de tudo isso está sendo originado por infiltrados da própria Polícia Militar, como são os vídeos que estão chegando de denúncia para a gente aqui, né? Essa brutalidade policial e do exército, ela não tem uma necessidade, assim, né? Está sendo feita justamente para que se gere cenas como essas que a gente está vendo, que são horríveis, né? Vou até trocar aqui porque está muito pesado isso aí. Vamos pegar umas cenas um pouco menos pesadas, né? Porque aí o pessoal que está disparando contra manifestantes e tal, você não vê cenas assim do pessoal confrontando a polícia. Você vê cenas de tá vendo? O pessoal, né, fazendo cacerolaço, tal, mas você não vê como confrontos que nem em outros lugares, né? Você vê panelaço, você vê o pessoal tranquilo e tal. Vamos pegar outros. Vamos pegar aqui. Vamos voltar lá pro vamos. Tem esse aqui também, é um outro veículo, Piensa Prensa, que é meio independente aqui, que está tendo bastante informação também. O Pau Chile eu recomendo bastante também. Vamos, tá vendo? Aqui, os carabineiros andam tão malucos. Os carabineiros são tão malucos que eles passam de sinal vermelho, atropelam manifestantes. Tá assim uma coisa maluca demais. Vamos ver algumas imagens aéreas. Isso aqui vocês podem ver o centro de Santiago hoje, ali, ó. Estação gigantesca e tal. Mas vamos voltar para a questão aqui de como está funcionando essa repressão, tá? Como que essa violência aqui de cima está sendo organizada para reprimir de baixo, como que a gente pode fazer uma luta pela democracia aí, pela Convenção do Dinheiro, enfim, né? Que isso não seja levado para o Brasil também, que é a nossa preocupação, porque é o projeto aí do Guedes e do Bolsonaro levar essa mesma situação para o Brasil. Então, assim, tem um professor aqui que está circulando um texto sobre quais seriam as táticas. Aqui, vou mostrar, por exemplo, um vídeo. Mira! Cruza para allá, mira, mira, mira! Mira este conchetumare! Mira como le tiran el auto encima a la gente! Um descontrole total. Isso é um carro dos carabineiros e tal. Vamos ver o que mais que a gente pode mostrar aqui de vídeos. Vamos ver. Eu vou pegar, a gente tem uma relação aqui de
de vídeos que nos foi enviado aqui, uma compilação. Ó, vamos ver aqui, ó, esse aqui é um vídeo de ontem à noite, tá? Todo mundo desafiando, recolhendo pra rua e tal. O povo aqui não quer saber de ficar em casa não. Até agora que o governo sai. Então assim, a primeira coisa que está circulando é a questão dos saques, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a questão dos saques, ó. Olha só que curioso esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só esse vídeo aqui, ó. Isso aqui é um vídeo que foi enviado pra gente, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dos carabineiros. Vou tentar reduzir ele aqui um pouco, peraí. Olha lá, os carabineiros. Os carabineiros tacando fogo ali, ó. Tá vendo? Eles jogaram ali em cima, ó. Vocês podem ver aqui, ó. No letreiro de supermercado TOTOS. Começa a pegar fogo depois que eles jogam uma bomba lá, ó. Eles acabaram de jogar uma bomba, uma granada ali em cima. E a coisa começou a pegar fogo. Vamos mostrar alguns outros casos aqui, ó. De situações bem estranhas. Tá vendo muita gente comentando, ó. Os comentários. Isso aqui é um vídeo, ó, postado por uma pessoa, ó, Sandra Riquelme Guerreiro, no dia 19 de outubro, ó. Olha lá, os pacos, que são os policiais aqui, tá vendo o título, ó? Queimaram o supermercado TOTOS. Na televisão e nas redes sociais estão falando que foram os manifestantes. Não acreditem nas notícias, eles querem dividir o povo. E o pessoal aqui, ó, comentando, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Aí tem gente que fala que já estava queimando antes do carabineiro, sabe? É lógico que não, né? Ali, tá vendo? Ó, estão querendo culpar as pessoas que estão lutando pelos seus direitos. Vamos ver outras imagens, porque essa pode até deixar alguma dúvida, né? Vamos ver algumas imagens, por exemplo, essa daqui. Estão falando tanto que a população está saqueando o supermercado, mas tem vários relatos chegando de pessoas conhecidas nossas que estavam nesses supermercados e que falaram pra gente que os próprios policiais falavam que o saque estava liberado. E as pessoas começaram a saquear, porque se elas estavam sendo escoltadas pelos próprios policiais, deveriam proteger o supermercado, né? E depois era uma armação, porque esses próprios policiais faziam o quê? Prendiam as pessoas que estavam saqueando depois, né? É uma coisa bem bizarra, ó. Olha só essa imagem aqui dos carabineiros. Olha lá, ó, uma câmera escondida, olha lá. Ali você pode ver. Como se lleva la merca. Olha lá, os carabineiros colocando ali, ó, mercadoria dentro da Kombi, olha lá. Não dá pra ver se é uma televisão. Os carabineiros saqueando os mercados. Mercadoria do supermercado dentro ali da viatura, né? Olha lá, vamos ver aqui, ó, lá, tá vendo, ó, postada por Kevin Orellana, também no dia 19 de outubro, né, comentando aí, vamos ver o que mais, vamos ver, ó, vamos ver montagens estão sendo feitas pelos policiais aí, montagens para televisão, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, o comentário, ó. Devem ter cuidado, tem uma intenção aqui, ó, de que primeiro eles tiram os policiais, depois os militares, aí aparecem os incêndios e os saques e deixam que atuem impunemente os aproveitadores, ladrões e vândalos, né? O Lumpen representa um pouco isso. Manipulação da informação, tá vendo? Para gerar medo e assim vão gerando uma opinião, né? Para que as pessoas justifiquem ações aí do governo de maior repressão, tá? Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Esa es la wea que muestran los culiados. Ahí está Toretto. Esa es la wea que muestran los culiados. ¡Ay! ¡Filmando los pacos, los huevonados! ¡Filma al pueblo! ¡Filma al pueblo!
Sí, pues bueno, haciendo. Oye, fílmanos. El pueblo, fílmanos. Fílmanos. Para filmar a população, a imprensa está filmando só Fílmanos. Fílmanos. brasileiros. Vamos pegar um outro vídeo. A gente tem bastante vídeo chegando, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos ver, ó, de onde estão saindo os encapuzados, né? Os encapuchados são o pessoal que vai com o rosto coberto em manifestação. Em boa parte aqui estão saindo de, pasmem, viaturas policiais. Ó lá. Uma câmera de um prédio, ó lá, tá dando um zoom, ó lá. Pessoal encapuzado, você vê 4 pessoas correndo, que acabaram de sair do que? Da onde? Ó lá, um tá voltando, o que tá de branco, ele tá voltando pra viatura, acabaram de sair de um camburão. Entendeu? O que é isso daí? Ó lá, eles voltam para conversar. Vamos passar de novo, ó. Ali, ó. Vocês podem ver, ó, 4 pessoas saindo ali, ó. De um camburão. Uma delas volta para conversar com os carabineiros. Então são pessoas que saem, né? Já é sabido, são infiltrados da polícia que saem para causar vandalismo, causar confusão e depois dizer que a culpa é dos estudantes, né? Vamos ver. Olha lá, furgões da polícia. Vamos ver outro vídeo aqui, porque é tanta coisa, né, acontecendo aqui, ó. Vamos ver, por exemplo, ó, os policiais fazendo montagens, né, nas barricadas aqui, ó, barricadas, né, feitas. Olha lá, ó. Vamos mostrar aqui, ó, que se você não mostra, ninguém acredita, né? Olha lá. Então você tem ali barricadas, que põe o lixo no meio da rua, taca fogo e tal. Mas olha que curioso. Quem que é essa pessoa lá? Olha lá. É manifestante? O que ele tá fazendo ali? Vamos assistir de novo? Vamos assistir de novo? Ó, esse aqui não dá pra dizer que não é o policial. Olha lá. Tem uma barricada ali, né? O policial deveria tirar, não colocar mais. Olha lá. Que é isso aí? Olha lá, e depois sai correndo na miúda. Ah, mas que pilantra, velho. Essa daí não tem dúvidas, né? Do que tá acontecendo ali. Que pilantragem, hein? Agora vamos ver mais. Vamos ver os policiais tirando pneus, né? Porque muitas barricadas são feitas com pneus, geralmente, né? Típico, né? A gente vê barricadas com pneus. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, aumentar o volume. Olha lá, dá um zoom. Olha lá. O que eles estão indo com todos esses pneus? Onde que eles estão indo? Estão trocando o pneu dos caminhões? Todos os caminhões? Tanto pneu assim? Olha lá, quantos pneus dá pra ver ali, ó? Pelo menos uns 4 pneus. Olha lá, vamos ver de novo, olha lá. Olha lá. Então o pessoal filmou de longe, deu um zoom, todo mundo tem medo de se aproximar. Ó, estão tirando as rodas, ó. 1, 2, dá pra ver pelo menos umas 3 ou 4 rodas enormes, provavelmente muito maiores do que do próprio furgão ali. E eles estão usando isso aí para fazer as barricadas, né? Como a gente viu ali, os policiais forjando, fazendo montagens. Querem mais? Acham que é pouco? Tem mais, calma. Tem muito vídeo disso aí circulando aqui, ó. Esse aqui é um dos melhores vídeos. É uns vídeos dos policiais escoltando ônibus que depois eles... Los pacos van escoltando una micro. Opa, deixa eu minimizar um pouco, ó. Una micro que está con los vidrios rotos. Olha lá. Os policiais escoltando. Esa es la patente, por si que después aparece quemada. Olha lá, o CJRZ79. Olha lá, tem o número do ônibus, policiais escoltando, uma leva imensa de policiais para escoltar um ônibus. Algo muito estranho, ó, tá vendo? Não deixou ninguém se aproximar. Olha quantas viaturas para escoltar um ônibus. Agora vamos ver que mais interessante isso daí, que aqui é só o começo. Vamos ver o final? Olha lá, vamos ver, tem um outro vídeo disso daí também. Tá aqui, ó, peraí, deixa eu pegar. Vamos pegar aqui outro vídeo, ó.
Todos esses vídeos, vocês podem notar, tá, que a gente está usando aqui as fontes do próprio pessoal que postou na internet para mostrar, né, que são vídeos de denúncia, não foram captados por nós, tá vendo? As próprias pessoas que andaram postando. Vamos ver aqui, ó, de novo, ó. Vamos lá dar um zoom. Los vagos van escoltando una micro. Olha lá. Una micro que está con los vidrios rotos. Ó, vidro quebrado, ônibus, muita viatura escoltando. Esa es la patente, por si es que después aparece quemada. Olha lá, olha lá. Olha o número do ônibus, CJRZ79. Z79. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um adiantar aqui, ó. Olha lá. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui a gente tem, ó. Tá vendo, ó? Foi postado, olha lá, Madeleine Vasques, Katin, né? Percebam, prestem atenção. Olha quantos ônibus enfileirados ali. Olha lá, de um lado. Aí do outro lado, ó, olha lá, ó. Só tem 2 ônibus, os ônibus que os carabineiros estavam escoltando, pegando fogo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Demais, né? Olha a fumaça, né? Olha só. Aí do outro lado, tudo paralisado. Olha lá. Olha o número do ônibus, olha lá. Olha lá, montagem, tá vendo? Ó. Então, isso daí, ó, não sou eu que estou falando, Madeleine Vasques, né? Tem aí as provas das montagens que estão sendo feitas para a mídia justificar essa repressão, né? Vamos mostrar agora, além dessa questão aí, o que estão sendo feitas, né, as repressões que estão rolando, mais pro... Tem até que me apressar que já vai dar o toque de recolher, já preciso ir, o vídeo também já está dando 1 horinha, que era o previsto aqui. Mas vamos concluir aqui esse vídeo, vocês entenderam o que está acontecendo no Chile, ó. Algumas cenas do que está acontecendo nas poblações, tá? Nas periferias, lugares mais simples. Olha lá, torturando, tá vendo aqui, ó? Temos um jovem, adolescente, provavelmente que participava dos protestos, que está deitado, estão chutando ele. Daqui a pouco, ó, um sai correndo, ó, e eles disparam pelas costas, Mira, ó. maricón culiao, está cargando. Olha lá, que absurdo, ó. E disparam mais de uma vez, olha lá, olha lá. Olha lá, que absurdo, ó. Entendeu? Em pleno toque de recolher. Então, isso daí é uma violação muito grande, né, aos direitos humanos, né? Uma violação muito grande aos direitos humanos. Vamos ver o que mais está acontecendo. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos, ó, falam tanto dos saques. Olha essa cena, olha aqui, ó. As pessoas correndo para saquear. Mas olha quem que estava aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para ver se dá para ver melhor, ó. Vocês conseguem observar, ó. Prestem bem atenção, ó. Aqui tem um monte de militares. Aqui as pessoas que não entraram para saquear ainda. Os militares estão liberando os saques. Estão liberando os saques. Olha lá, olha lá. Olha lá, todo mundo correndo. Olha lá, olha lá. Olha lá os militares. O que eles estão fazendo? Nada, nada. Deixa o povo saquear. Entendeu? Olha lá, vou passar mais uma vez. Ó. Militares, povo correndo para saquear. E militares ali só na miúda. Deixa saquear. E uma bobagem, porque depois prenderam dezenas de pessoas aí desses supermercados, né? Então eles estão fazendo isso de caso pensado, tá? De caso pensado, ó. Tá vendo? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar e ver os próprios olhos, ó. Tem vários vídeos aí mostrando como o Pinheira gosta de dialogar Chile, com os povos. aumento en el... Olha lá, vamos ver como o Pinheira dialoga, olha lá. É tiro, porrada e bomba, olha lá. Olha lá que legal. Esse aqui o povo revoltado. Olha lá, é exército na rua, enfim. Isso aí é uma matéria da Telesur. Vamos ver aqui, ó, outra denúncia. Ó. Estão sequestrando as pessoas dentro das casas delas. Ó. Olha lá, olha lá. A moça tá andando, olha lá, olha lá. Olha lá, que isso? O que a moça tava fazendo? Nada, olha lá. Olha lá, obrigaram ela a entrar no carro, olha lá, olha lá, olha lá. Pegando as pessoas na rua, olha lá, toque de recolher. Estão sequestrando as pessoas, olha lá, sob coação.
não tem salvo-conduto nas delegacias, como na ditadura. Os toques de recolher estão sendo avisados em cima da hora, né? Ninguém sabe direito que horas que vai ser, cada dia num horário diferente. Isso faz parte da guerra psicológica aí, de deixar todo mundo... O que é que estão... não sei o que estão planejando ali, mas você vê que não é boa coisa, porque, né? Vamos pegar, ainda tem mais alguns vídeos para mostrar aqui, ó, de, por exemplo, como os militares estão disfarçados de civis, e muitos deles armados e tal. Vamos pegar aquí algumas... Hay muchos videos que circulan en redes sociales de que habrían militares y también carabineros de civiles combatiendo a los manifestantes en las calles, algo que parece delicado. ¿Eso es así? No, las Fuerzas Armadas y Carabineros desarrollan su trabajo con su plena identidad, salvo que se desarrollen acciones propias de actividades de inteligencia que son completamente distintas. Então, o que é esse cara aqui? Esse cara é o ministro da Segurança, seria o ministro da Justiça daqui do Chile, ele é primo do Pinheira, esse cara é terrível. Ele está respondendo aqui numa coletiva de imprensa falando que não tem militares, né, disfarçados de civis. E no próprio vídeo aqui que a gente viu, né, que fizeram para desconstruir essa mentira que ele contou, mostra que tem um monte de policiais, né, que estão simplesmente estão disfarçados aí de civis, mas são policiais armados, né, inclusive às vezes até com metralhadoras, né, como a gente viu ali. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó. Se a coisa fosse tão assim que nem esse senhor disse, para que os policiais iam fazer, os carabineiros aqui, iam fazer isso aqui? Já tiraram do ar esse vídeo, putz. Tem uns vídeos que estão saindo do ar. Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. É um vídeo que eu vi agora há pouco, ó, eles estão tirando do ar. Os policiais, eles estão quebrando câmeras de seguranças. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Vamos ver. Deve ter mais lugares, devem ter subido em mais lugares. Não, eu vou pegar da lista que eu tenho aqui. Vamos ver o que está passando aqui na prensa, o pau também. Olha, tem uma série de vídeos. Vamos ver, ó. Olha lá, estão batendo em jornalistas, esse tipo. Olha lá. Mi nombre es Manuel González, soy el presidente de la agrupación de fotógrafos independientes. En este momento Carabinero me está llevando detenido. Estoy arriba de un furgón policial, fui golpeado por carabineros y nuevamente me están llevando detenido. Exijo su nombre. Bom, então você vê aqui é um fotógrafo já bem experiente, conhecido aqui, foi detido, né, simplesmente por não estamos em guerra, fora Pinheiras, consignas agora, né, simplesmente porque ele estava ali fazendo a cobertura, né, a gente trabalha comunicação, a gente vai fazer cobertura, e prenderam ele, assim, indiscriminadamente, sem maiores explicações. Então ele gravou um vídeo ali e já subiu rapidinho falando isso daí. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Pinheiramente. Tá na cara, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tem muitas cenas aí de repressão e tal, mas interessa mostrar um pouco essas cenas aqui, ó, por exemplo, que eu estava comentando para vocês, ó, dos policiais disfarçados de civis, ó. Olha essa cena, por exemplo, ó. O condenado dentro do ônibus, tá? Tava dentro do ônibus. Ali, ó,
Eu vou escrever o que está acontecendo ali, ó. Pera aí. Eu vou passar algumas. Vou tirar o áudio aqui, ó. Se vocês observarem, ó, tem 2, 3 pessoas ali armadas, acabaram de sair de um carro ajudando os carabineiros a pôr pessoas em horário de toque de recolher dentro de um furgão da polícia. Então, o que essas pessoas saíram do carro, estão ajudando os carabineiros a prender? Isso são policiais que estão à paisana, né? Não deveriam, porque, né, em tese, o próprio ministro lá da Justiça aqui, o Chadwick, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas enfim, o primo do Pinheira, né, eu vou chamar de primo do Pinheira, né, o primo do presidente, que é ministro da Segurança Interna aqui, que foi um dos principais responsáveis por decretar isso daí, falou que não tinha, né, acabou de falar, a gente acabou de mostrar o vídeo, que falou que não tinha, né, militares à paisana, estavam todos devidamente identificados. Mentira, porque olha só, aqui nesse vídeo a gente pode ver ali, ó, a gente vai passar o vídeo de novo desde o começo, mas tem pessoas ali, policiais, né, armados, prendendo os outros na rua, como a gente pode ver essa cena, pondo dentro do furgão, olha lá. Olha lá, eles estão armados, olha a arma ali, ó, olha lá. Olha lá a arma na cintura dele, ó, dentro do carro, eles voltam agora para dentro do carro, qual eles saíram, um bando de brucutu, olha lá, olha lá. Olha lá, aí chega uma pessoa, olha lá, a pessoa, olha lá, chega para falar, pô, vocês não podem fazer isso, e ela recebe uma agressão, olha lá, tá vendo, um cidadão ali chegando, falou, pô, mas vocês não podem fazer isso, tá sem identificação, você tem que estar devidamente uniformizado, ele começa a ser reprimido e tal, ele questiona ali aquela detenção arbitrária, olha lá, eles estão saindo do carro, olha que absurdo, prendendo as pessoas, né, e você não tem nem como saber, porque a pessoa está num carro comum, a paisana ali, como um civil, como uma pessoa como você vai saber que ela é policial quando ela não é. Você não pode fazer isso. Para que estão fazendo isso? Né? Ah, para pegar delinquente? Não, isso daí eles estão fazendo justamente para tocar o terror, faz parte da tática deles aqui. Ó lá, entram no carro, olha lá, 3, 4 policiais. Isso acontecia muito na época que sequestravam as pessoas para torturá-las, né? Como assim? Você pega uma pessoa qualquer, enfia dentro do carro, olha lá. Tá vendo? Olha lá. O pessoal conseguiu filmar dentro do ônibus. Vou mostrar de novo desde o começo, ó. Tá vendo? Tá dentro do ônibus. Eles dão um zoom ali, ó. Tem uns policiais, olha lá. O pessoal sai de dentro do carro, olha lá. Aí treme um pouco. Tá vendo? Ó? Então, é isso que a gente está comentando. Que existem aí umas táticas muito estranhas, tá? Existem umas táticas muito estranhas. Tá vendo? Ó, isso aqui sai numa rádio aqui, ó, rádio Comuna de São Bernardo, tá? Algumas táticas de desestabilização, de desinformação, de guerra, inclusive psicológica, né? Muitas violações e abusos, né? A gente está tendo aqui, por exemplo, denúncias. Aqui, ó, esse aqui é um outro vídeo que viralizou bastante, ó lá, tá vendo? Ó? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Bombeiro agredido, tá vendo? O cara era bombeiro, ele foi ali para apagar o incêndio, não deixaram ele apagar o incêndio. Deixa eu mostrar de novo, ó, tá vendo? Isso aqui é uma rádio bem conhecida aqui, a rádio cooperativa. Isso aqui é a cidade de Valparaíso, depois do Chile é a segunda maior cidade do país. Então, bombeiros aqui não são militares, bombeiros aqui são voluntários, tá? Ele estava provavelmente tentando apagar algum incêndio que os próprios carabineiros militares aí fizeram e ali, ó, numa ação estranha, prenderam um bombeiro, não deixaram ele trabalhar, né? Deixa eu passar de novo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Não é denúncia nossa, é de uma rádio bem até da grande mídia aqui, da mídia tradicional, na velha mídia, tá? Não é mídia independente. Então não é só a gente que está falando isso daí, tá? Eu vou passar mais uma vez, ó, tá vendo? Bombeiro agredido, ó lá, preso, impedido de apagar incêndio. Quem é que é inimigo? Quem é que está em guerra? Quem é que está produzindo esses incêndios? Por que estão sendo feitos isso? São perguntas que não querem calar, né? São perguntas que não querem calar.
Tem imagens aqui que eu não vou passar, que são muito pesadas, de pessoal disparando com bomba e tiro mesmo, uma queima-roupa, matando pessoas e tal. Eu não vou passar muito isso daí, porque eu acho muito pesado, tá? Mas se vocês procurarem, vocês vão achar bastante vídeo disso daí. O que eu queria mais comentar para vocês antes de acabar é um pouco essas táticas que eu comentei para vocês, né? Onde, primeiro, deixa eu colocar num outro, deixa eu voltar lá para a presença para a gente terminar aqui o nosso, começar e terminar com a agência presença aqui. Ó, deixa rodando aí, né? Quando a ditadura é um fato, a revolução é um direito, né? Uma das faixas hoje aí, em guerra contra um povo desarmado, né? Então isso é uma propaganda de manual, que a gente chama, né? Manual de guerras, né? Hoje em dia chamam aí guerras híbridas ou de, enfim, terceira geração, sei lá, cada um dá um nome, são diferentes conceitos, mas existem algumas táticas que estão sendo utilizadas aqui que é importante vocês conhecerem. Até para se isso começar a ser feito também em outros lugares, como o Brasil, dá a impressão que isso aconteceu também no Chile, tá? Que táticas seriam essas? Deixa eu deixar rodando aqui um pouco as matérias da presença para vocês poderem acompanhar um pouco aí. Peraí, deixa rodando aí. Que táticas seriam essas, né? Primeiro, tá? Primeira coisa que está sendo feita é que os saques são permitidos para que os meios de comunicação instalem essa narrativa e esse discurso do vandalismo, esse relato de que é preciso mais repressão, de que é preciso manter aí Tá escurecendo aqui, já vai dar o toque de recolher já. Que é preciso manter aí o toque de recolher e tudo isso para evitar mais saques, etc. Mas como a gente pode ver nas imagens que eu acabei de mostrar, muitos desses saques estão sendo fomentados pelo próprio exército, né? Como as imagens que a gente acabou de exibir. Ponto 2. A gente vai vendo que as Forças Armadas, né, começam um trabalho junto da mídia, né, onde eles vão ressaltando as imagens, né, que interessam para eles, né? Então, o relato, por exemplo, essas imagens que eu mostrei aqui, a maioria não é mostrada em veículos da grande mídia, né? Então, ao contrário, se a mídia começar a mostrar alguma dessas coisas, começa a rolar já censura, né? Capítulo 3 aí dessas táticas, né? Terceira tática, digamos. A primeira tática é permitir os saques. A segunda tática, esse trabalho junto às forças, à mídia. Terceira tática é instalar esse discurso do vandalismo e produzir alguns choques, né, numa espécie de guerra psicológica aí, com execuções sumárias e também divulgando estatísticas que invertem os números, né? Então não é que o exército matou 15 mortos, senão que a população feriu 150, né, militares, e aí eles tiveram que se defender produzindo os 15 mortos. Quando, na verdade, eles culpam a vítima real são os estudantes, são a população que está manifestando, e eles tentam inverter essa narrativa. Capítulo 4, né, quarta tática dessa maluquice que está rolando aqui no Chile. Levantam pesquisas em menos de 24 horas para apoiar, né, essas violações aí das Forças Armadas. Então eles inventam umas pesquisas bem direcionadas, assim, bem, né, capciosas, e com isso tentam moldar um pouco, né, o que seria a opinião pública, querendo dizer para os outros, está vendo, ó, pense assim, porque a maioria das outras pessoas também está pensando assim, né? Só que são pesquisas também mal intencionadas e feitas de forma estranha, com métodos totalmente estranhos, né? Então está rolando aqui umas pesquisas onde, por exemplo, supostamente 50% da população estaria apoiando o estado de sítio, aí, o toque de recolher. E o que a gente vê nas ruas é o contrário, o que a gente ouve, os panelaços a cada hora em hora aqui, é justamente que 80% da população não está apoiando, né? Isso que é uma percepção de eu que estou morando aqui. Aí eles inventam umas pesquisas para dizer que metade da população apoia,
né? É uma maluquice, né? E são pesquisas meio relâmpagos, feitas assim em 24 horas, que é para você não ter muito como contestar, né? Depois, também, a quinta tática, eles começam a filtrar imagens, né, com as montagens e mortes para meios de comunicação, e tentando colocar ali que essas imagens que estão saindo aí nos meios independentes são falsas. Então, eles mesmos, boa parte dessas imagens que a gente viu aí, foram feitas por eles, e eles soltam para depois tentar simular que isso foi uma montagem, né, dos veículos de oposição. Tal. É uma coisa maluquíssima, né? Eu penso, pô, eles mesmos soltam essas imagens. Boa parte dessas imagens, sim, algumas são feitas por pessoas na rua, outras eles mesmos soltam para ir desestabilizando e para também criar um pouco essa narrativa de, olha, cuidado, porque isso daí que eles estão fazendo é mentira. Né? Isso a gente viu muito em vários países como a Bolívia, a Venezuela, quando tinham as tentativas de golpe de Estado, né? Lá. E aqui a sexta e última tática é utilizar o discurso contra a corrupção para preparar um autogolpe. Coisas que a gente viu, por exemplo, com Fujimori no Peru, coisas que a gente viu recentemente com Erdogan lá na Turquia, né? Por último, teria aí uma espécie do manual deles aqui de repressão noturna e de guerra psicológica, com imagens ali, né, de sabotagem, de corte de luz à noite, uma série de coisas que muitos aqui estão aventando que poderia ser os próximos passos nas próximas noites aí, caso continuem nessa guerra contra o povo, como foi anunciado pelo próprio presidente de la nación chilena, né? Queria comentar sobre a questão, para terminar o vídeo, desculpem que seja um pouco mais longa, um pouco de desabafo 4V também aqui, e ao mesmo tempo é muita coisa para comentar. Nos próximos dias a gente vai estar comentando, falando mais coisas sobre, mas assim, a violência ela está sendo gerada, né, por quem está instaurando toda essa ordem absurda. A violência não está sendo originada no seio da população. Isso, para mim, ficou muito evidente com tudo acontecendo aqui no Chile. Tá? Os protestos são fruto dessa privatização dos serviços públicos essenciais, né? É a violência econômica do governo que está chegando nas raias do insuportável, que está levando o povo a ficar numa encruzilhada, e aí a única opção que ela tem é protestar, né, de forma pacífica. Muitas cenas da depredação que a gente viu aí, de todo esse caos, foram geradas ou fomentadas pelos próprios militares, né, aberta ou encobertamente. De duas, uma, ou a gente está vendo um experimento social, aí, um laboratório de políticas repressivas patrocinado pelos Estados Unidos, algo parecido com o que a gente viu recentemente no Equador, ou a gente está vendo um novo tipo de tentativa de autogolpe, como a gente viu no Fujimori lá no Peru, ou como a gente viu recentemente com o Erdogan na Turquia, né? Então, aproveitando das manifestações para tentar estabelecer suprapoderes aí, porque é bem possível que já tenha uma análise por parte aí da administração norte-americana de que os ventos estavam soprando diferente e que as próximas eleições, como a gente está vendo agora na Bolívia, com o Evo Morales ainda para o segundo turno sendo preferido, como as primárias na Argentina mostram que a esquerda estaria voltando ao poder, então isso aí produz um certo temor, né, nessas elites norte-americanas, nas multinacionais, que estariam dispostas a tudo para estabelecer o terror, né, e manter esses governos autoritários de direita no poder. Né? Isso é bastante factível, tá? É bastante factível. É uma tese, estamos observando se isso é assim ou não. Também poderia ser simplesmente uma atrapalhada do governo muito grande, gigantesca, mas é estranho um governo chegar num nível tão absurdo de descontrole, e é estranho, né, o fato que corrobora para essas duas teses de experimento social ou de autogolpe é o fato da velocidade com que decidiram, né, decretar estado de exceção e toque de recolher. É muito estranho. Dá a impressão que eles já tinham isso na gaveta ali, né, plano A, B e C, e tomaram uma decisão muito apressada. Também é estranho o presidente da República aqui estar tão
tranquilo como um grilo, no meio de toda essa confusão ele vai para a pizzaria, fica lá de boinha, né? É muito estranho, normalmente, né, deveriam estar mais preocupados. Dá a impressão que eles já têm um plano muito bem elaborado aí e está tudo muito bem pensado, né? Dá para sentir isso, assim, porque foi muito do nada, as manifestações em si não justificariam tudo o que está acontecendo. E por último, para falar sobre saídas disso, a gente vai fazer outros vídeos, tá? Recomendo muito o vídeo do deputado Tomás Hirsch, que é da Frente Ampla, humanista, não defende protesto violento, ele defende a renúncia do presidente Pinheira, defende uma nova Constituição para o Chile, a gente defende também aqui, primeiro, que as pessoas tenham consciência de onde está partindo a violência, para depois a gente começar a conversar melhor sobre algumas saídas e soluções, mas também a gente defende que sejam revogados alguns dessas privatizações para que possa-se ter um maior controle, né, de quando precisa conter um pouco os aumentos, né, não precisa dar tanto lucro para esses acionistas, poderia segurar um pouco, poderia ser uma coisa mais negociada, mais equilibrada, não precisa ser esse capitalismo selvagem todo, né? Poderia mudar um pouco, aproveitar isso daí para mudar as estruturas de fundo, né? Uma das outras propostas é também a renda básica universal, né? Então a gente tem uma série de propostas, mas o ponto principal agora é de resistência democrática, né? De pedir a renúncia do presidente, chamar novas eleições, né? Já que eles falam aí que metade da população, então chama eleição, vamos ver. Já que eles são tão confiados aí dessas pesquisas estranhas, vamos ver se eles chamam eleições ou não, né? Chama um plebiscito aí para ver se quer que o Pinheira continue ou não, e a gente veria o que acontece, né? Em todo caso é isso, ainda tem muita coisa para falar, nos próximos dias vão estar soltando vários materiais aí, acompanha a presença, 4V, Opera Mundi, El Desconcerto, bom, são outras palavras, são tantos veículos, teria dificuldade de falar todos aqui, a gente vai estar produzindo novos vídeos, desculpa esse vídeo ser um pouco mais longo, era muita coisa para mostrar, tá bom? Cuidem-se muito, abraço, tchau. Muita paz, força e alegria para todos e todas e todes.